A maior revolução da sua vida não começa quando você faz mais. Preciso fazer, preciso realizar, para que me vejam, para que eu me sinta amada, eu preciso fazer. Como psicanalista e como terapeuta também, eu dou o nome de sabotador prestativo. É aquela pessoa que faz porque ela precisa se sentir amada, vista, aprovada. Ela precisa da validação, porque ela não tem bem a sua autoestima resolvida. Ela não tem muito bem a identidade dela resolvida, processada. Mas vem comigo, porque tem revolução aqui. Olha aqui. A maior revolução da sua vida não começa quando você faz mais. Ela começa quando você discerne o que Deus está fazendo no momento. Às vezes nós queremos fazer. Jesus, o que eu posso fazer para chamar a sua atenção? Jesus, o que eu posso fazer para chamar a sua atenção? Hebreus capítulo 11 vai falar sobre fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se eu ouço a palavra, eu agarro a palavra da fé. Fé é gerada no meu coração. Só que é interessante que a gente vê duas mulheres e duas posturas. Entenda isso, preste atenção. Esse texto não fala apenas de duas mulheres, ele revela dois estados da alma. Dois estados da alma. Jesus entra na casa, mas só uma entra na presença. E aqui é um alerta que eu quero deixar para você. É possível estar perto de Jesus e ainda assim não estar rendido a Ele. Talvez você fale: oxa, hoje cumpri minha meta. Pastor, fui no dia de ceia. Ponto. Aí escreve lá: tá pago. Igual o pessoal vai na academia, né? Malhou um dia, tá pago. Depois outro dia, mas vai pagando. Aí a pessoa sente que não tá pago hoje. Ei, mas vou dizer uma coisa para você. 2026 está aí. E Deus está te chamando a novos níveis. Você acha que você está aqui à toa? Deus está sacudindo hoje as suas estruturas internas. Sabe por quê? Deus vai te levar a um novo nível de intimidade, de profundidade, de revelação. Que mais do que um culto, você vai ser a própria igreja ambulante andando nessa terra. A igreja viva. Você vai viver o evangelho dentro da sua casa, dentro da sua família, educando seus filhos, dialogando com o seu cônjuge, da tua empresa, nos seus negócios. Deus tem muito mais para fazer em nós e através de nós. Mas nós precisamos entender certas coisas. Preste atenção. Vem comigo. Maria entendeu o lugar da presença, porque Maria assentou-se aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. A decisão de Maria, quando Maria se assenta, isso fala de postura, decisão e intencionalidade. Diga comigo: postura, decisão e intencionalidade. Minha irmã, você está comigo aqui? Preste atenção, quando você abrir o olho, você tem que entender, hoje é mais um dia lindo, extraordinário, maravilhoso que Jesus fez, que o nosso Deus fez. Eu vou viver uma vida com intencionalidade. Eu não posso viver a vida segundo o padrão desse mundo, o piloto automático, acorda de qualquer jeito, dorme de qualquer jeito, vive uma vida leviana, libertina, e vai vivendo segundo os seus impulsos, segundo as suas raivas, seus rancores. Não! Ei, eu vou viver uma vida com intenção. Peraí, antes de tudo, eu vou para o lugar secreto. Antes de qualquer coisa, de encontrar filhos, marido, eu vou me encher. Porque as pessoas só transferem o que elas carregam. E a pergunta é: o que você transfere? O que sai de você? Daqueles que têm o Senhor do teu interior vai fluir rio de águas vivas. Rio de águas vivas. Rio de águas vivas. Se você puder, cutuca esse irmão que está do teu lado e diga: vai fluir rio de águas vivas de você. Você está preparado? Vai fluir. Diga para ele: vamos. Diga: vai fluir rios. Preste atenção. Mas essa palavra de alinhamento, de revolução, olha aqui. Presença não é sentimento, presença é escolha. Enquanto Marta estava preocupada com a casa, com a comida, com a logística, obviamente que a intenção dela era muito boa.
vou receber Jesus. É que nem minha mãe, inclusive minha mãe e meu pai estão aqui hoje, também vieram aqui hoje fazer essa viagem conosco, ficar com a nossa filha também. Mas quando eu chego lá na casa da minha mãe, vocês querem café? Querem comer? Eu não sei se isso é só a minha. Quer comer? Tá tudo bem? Até meu pai está entrando na onda agora também, quando minha mãe não está. Quer café? Tem queijo? Tem pão? Alguém gosta de um pão francês? Fala aleluia. Lá em São Paulo é muito conhecido o pão francês. Pizza também é uma das melhores. Mas enfim, vamos falar de comida, vamos falar da comida espiritual aqui. O que acontece? A intenção é boa. Vou preparar o melhor para ele. Isso é legítimo? É legítimo. Isso é bom? Claro que é. Mas nós precisamos entender a profundidade que Deus quer nos levar essa manhã. Preste atenção. Ela entendeu algo que muitos não entenderam. Jesus não precisava ser impressionado. Ele precisava ser ouvido. Obviamente que ele não precisa ser ouvido aqui. Eu estou apenas mostrando essa frase, utilizando ela para que você entenda. Nós que precisamos ouvir Jesus. Só que muitas vezes nós queremos impressionar Jesus. Mas preste atenção, a presença dele não flui para quem faz mais. Ela flui para quem discerne a estação. E essa é a estação da busca, essa é a estação do quebrantamento, essa é a estação. Você acha que essa palavra é coincidência? Não, essa palavra está gritando dentro de você agora. A gente espera que o mundo mude, a gente quer uma igreja cheia do Espírito, nós queremos uma família prosperando. Só que enquanto falarmos a linguagem do inferno, viveremos a realidade do inferno. Mas quando falarmos a linguagem do céu, viveremos a realidade do céu. Preste atenção, Marta estava com Jesus, mas não estava em Jesus. Marta estava agitada. E é possível estar perto de Jesus, trabalhar para Jesus, servir a Jesus e ainda assim não estar na presença. Marta estava fisicamente perto, mas emocionalmente e espiritualmente distante. É o que acontece em muitos lares e casas. Casamentos, dormem na mesma cama, o casal, mas não tem mais diálogo. Não tem mais olho no olho. Não tem nem mais um beijinho. Mas eu quero declarar, preste atenção. Uma revolução está acontecendo. Porque a gente vai aprender aqui o que é presença. O que é estar? Vivemos uma geração dispersa, distraída. Vivemos uma geração com o celular na mão e você olha um vídeo, tem 200 outros, 1000 vídeos parecidos. Você começa um, não termina, põe para acelerar, põe o áudio, põe 2.0. E aí a gente pega, tá, o celular, é problema, é casa para cuidar, é casamento. E aí a gente vive uma geração que se você tem 20 anos, você não tem o primeiro milhão, você já fica frustrado. Outro dia eu estava vendo uma moça na internet com 25 anos, a moça já é milionária, construiu sozinha, glória a Deus pela vida dela. Mas o inimigo tentou colocar uma flecha no meu coração. Cadê o seu primeiro milhão? Gente, será que só eu que estou abrindo o coração aqui? Quem está entendendo o que eu quero dizer? E está tudo bem que ela avance. Só que o problema é que a gente para se distrair, para por causa dessa agitação, a gente se compara. Aí a gente vive o futuro, vive o passado, aquela traição, aquela dor, aquela ferida da rejeição, ferida do abandono, e fica preocupado com o futuro, com contas para pagar. O que vai ser o meu futuro e agora? Eu não sei. E a gente deixa de viver o presente, o aqui e o agora. A gente deixa de sentir o abraço do filho. A gente deixa de sentir o abraço do cônjuge, aquele abraço, aquele tapinha nas costas. Sangue de Cristo. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que você vai dar um beijão no seu marido, na sua esposa, de língua ainda hoje. Casados. Irmão, você não está entendendo, é uma revolução. Porque o mundo está dizendo, ei, as circunstâncias, os problemas, olha aqui, mas existe algo que eu quero salientar aqui. Olha, a
A ansiedade tirou de Marta o foco, a escuta, a sensibilidade espiritual. Ativismo espiritual nunca substituirá intimidade espiritual. Marta servia para Jesus, Maria permitia que Jesus fosse para ela. O reino não começa quando você faz algo para Deus, por Deus. O reino começa quando você deixa Deus fazer algo em você. Então levante a sua mão e fala. Levante a sua mão como profeta de Deus e profetiza. Você vai levantar a sua mão e você vai declarar uma grande obra. Vamos, Lagoinha, uma grande obra o Senhor está fazendo na minha vida, na minha casa, na minha família. Aplauda o nome dele bem forte. Glória, glória, glória. E olha aqui, a boca do controlador nasce da ansiedade. Quando ela olha e fala, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? O que Marta estava tentando dizer? Ela estava tentando controlar a irmã. Ela estava tentando controlar a situação. Ela estava tentando controlar até Jesus. Ei, Jesus, manda ela me ajudar aqui. O frango está assando, tem prato para lavar, tem que pôr a mesa. Você não vai falar, quer dizer, ela não entendeu a estação. Ela não discerniu porque a cabeça dela está agitada. Ela está ouvindo muitas vozes. Talvez você está aqui ouvindo muitas vozes, mas eu quero dizer hoje em nome de Jesus que você vai calar a voz da mentira e você vai ouvir a voz da verdade. E a voz da verdade tem o nome, o Senhor Jesus Cristo. Quais mentiras? Por isso você está no seminário Carisma, aprender da palavra para discernir o que é mentira do diabo e o que é verdade da palavra de Deus. Vem comigo. Ansiedade gera uma boca que acusa e não uma boca que adora. Marta não estava só cansada, ela estava tentando provar o seu valor. Quando o fazer vira identidade, a presença parece ameaça. Eu vou dizer de novo, preste atenção. Quando o fazer vira identidade, a presença parece ameaça. Quantos pais dizem, eu dou tudo para esse filho, eu não entendo onde eu errei. Eu faço tudo por essa casa, eu não entendo onde eu errei. Comida, os nossos filhos devem ter. Vestimenta, o que vestir eles precisam. Isso é uma coisa óbvia. Queremos dar o melhor para os nossos filhos. Quem é pai e mãe aqui, amém? Só que sabe o que nós estamos falando hoje aqui? É mais do que comida, é mais do que vestir, é presença. Sabe por que tem muita família se dissolvendo, se desfazendo? Porque falta presença. Às vezes a sua esposa, ela não quer que você fale muito para ela. Ela só quer a sua presença. O meu marido, quando ele olha para mim e fala assim, amor, já deu tudo certo, nós estamos juntos, ele me dá um abraço. Irmão, parece uma cura interior. E eu precisei, todo mundo pensa que ele teve um insight do céu. Não, eu precisei explicar para ele, né, amor? Porque homem, às vezes a gente precisa explicar algumas coisas. Alguma irmã está entendendo? Porque o homem não entende muito. Eu disse para ele, amor, eu me sinto amada quando você olha para mim e fala assim, vai dar tudo certo, eu estou com você, e me dá um abraço. Ganhou o dia. Porque presença. Às vezes esse marido chega em casa, o que ele quer dessa mulher? Ele só quer a presença dele. Quantas vezes nós não estamos presentes porque estamos ansiosas, inquietas, preocupadas, rixosas. A sábia passou longe, aí apareceu uma tal de louca. Ó Deus falando ao silêncio. Aí você fala, aleluia. E quantas vezes esse homem chega estressado, essas crianças. Ei, eu vou te falar uma coisa, a tua vida... Essa palavra ela veio para organizar a estrutura da tua vida, da tua casa, da tua família. Você vai viver o céu na terra. Você vai viver realidades do céu. Você vai prosperar como nunca prosperou. Porque não adianta ter só dinheiro. Não adianta ter o dinheiro na conta. Tem o quê? Não
tem família, não tem amor, não tem alegria, só tem dinheiro. Ei, isso não é prosperidade. A prosperidade que vem do céu, vem sim em dinheiro, porque isso vocês vão aprender no seminário Carisma, prosperidade bíblica. Mas eu quero dizer, além da tua empresa prosperar, além dos teus negócios prosperar, a tua casa, a tua família vai prosperar, em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus. Sabe por quê? Porque você vai fazer como Maria. Eu só posso dar amor quando eu recebo amor. Eu só posso entregar perdão quando eu recebo perdão. Eu só posso, fazer, realizar com unção, graça, quando eu me conecto na fonte da vida. Olha que interessante. Vou correr um pouquinho. Jesus, ele não repreende o serviço de Marta, ele confronta o coração dela. Marta, Marta. Jesus não critica o serviço, ele confronta a desordem interior. O problema nunca foi o que Marta fazia, o problema foi de onde ela fazia. Deus não usa desordem interior, ele cura primeiro o coração. Como nós estamos numa igreja viva, se você puder, pegue a mão do seu irmão. Você vai sacudir como profetisa e profeta do Senhor. Você vai dizer: Jesus está aqui para te curar. Ele está te curando essa manhã. Vamos, diga: Jesus está te curando essa manhã. Jesus está te curando. Jesus está fazendo uma obra em você e através de você. Aí a gente pula um pouquinho, que o mesmo padrão se repete na dor. Lembra quando Lázaro morre? João capítulo 11, Lázaro morre, a dor chega, o luto entra na casa. Quem conhece a história de Lázaro? Irmão de Marta e Maria. Olha que interessante, vem comigo. E mais uma vez Marta e Maria revelam onde estão espiritualmente. A atitude de Marta diante da morte. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao encontro. Ela corre, ela fala e ela se explica. Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta fala a verdade teológica, sim, mas ainda tenta controlar o resultado. É possível ter a teologia certa e ainda assim um coração aflito. Por isso que nós ensinamos no carisma: não basta conhecer intelectualmente, tem que viver. Viver. Será que eu estou vivendo essa realidade na minha vida, no chão da vida, nos relacionamentos interpessoais, com os meus filhos, com os meus pais, com a minha família? Olha aqui. A atitude de Maria diante da morte. Maria, quando chegou onde Jesus estava, o que ela fez? Lançou-se aos pés de Jesus. Ela diz a mesma frase, mas preste atenção: mas em outro lugar. Marta fala com Jesus em pé. Maria se entrega a Jesus. O lugar onde você fala com Jesus revela o nível da sua fé e da sua intimidade. Maria chora aos pés e Jesus chora com ela, porque naquele momento Jesus chorou quando encontrou Maria. Por quê? Jesus não chorou Jesus não chorou quando Marta falou. Jesus chorou quando Maria se rendeu aos seus pés. A presença acessa o coração de Deus antes mesmo do milagre acontecer. Preste atenção, Maria não muda de lugar, e isso muda tudo. Em Lucas 10, Maria está aos pés. Em João 11, Maria está aos pés. A estação muda, a dor muda, o cenário muda, mas Maria não muda de lugar, porque ela entendeu: Jesus, o Senhor é a fonte, a razão da minha existência. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não tenho nada. Ei.
Quem aprende na presença, na mesa, sabe onde correr na dor. Milagres seguem quem ama a palavra, não quem só corre atrás de respostas. Tá tudo bem você estar aqui e falar: eu quero um milagre, eu preciso de respostas. Nosso Deus ouve a nossa oração. Mas Jesus, mais do que respostas, mais do que milagres, eu quero a tua presença. Entra nos quartos escuros da minha alma. Entra naquele porão que está cheio de areia, cheio de aranha. Entra naquele porão, lava Jesus. Entra, Jesus, no meu casamento. Jesus, entra no meu lar, naquela sala, naquela cozinha, naquele escritório, naquele quarto. Espírito Santo, sopra. Brilha Jesus, brilha Jesus, brilha Jesus. Seja o primeiro pensamento de toda manhã, seja o último pensamento de toda noite. Seja o centro. Porque o mundo vai girar. Ei, preste atenção que eu vou dizer para você. O mundo vai girar. Girar, 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 girar. Aí você vai falar: Jesus. Aí você erra, você falha, você fala: não quero mais Jesus, sabe por quê? Eu não consigo, não dou conta, eu sempre erro, eu sempre falho. Aí Jesus olha para você: volta para mim, só eu tenho palavras de vida eterna. Sem mim nada podereis fazer. Nada. Nada. A maior revolução da sua vida não acontece no fazer, ela acontece aos pés de Jesus. Foi aos pés que Maria ouviu. Foi aos pés que Maria chorou. Foi aos pés que Maria creu. E quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, quem permanece aos pés assiste à ressurreição. Quem permanece aos pés assiste à ressurreição. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu quero declarar que você vai ver milagres, sinais e maravilhas, porque esse ano você vai a níveis mais profundos. Você vai sim fazer, isso é legítimo, mas antes de tudo você vai ouvir a voz, você vai ouvir a palavra, você vai andar na tua palavra, você vai ter uma sensibilidade que você nunca teve. Deus está levando você a níveis mais profundos. Chega de vozes mentirosas, chega de vozes do passado, chega de vozes do futuro. Eu estou aqui, Jesus. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Presença primeiro, depois o fazer. Receber primeiro, depois entregar. A maior revolução da sua vida começa quando você decide se assentar aos pés de Jesus. Sabe, às vezes a gente precisa de uma resposta. Às vezes a gente precisa de um insight do céu. E aí a gente vai, quem trabalha com criação, seja criar o que for, tem que toda hora pensar: calma aí, eu preciso desse insight. Eu preciso de uma direção agora para minha empresa, para os meus negócios. Eu preciso de uma resposta. Só que você já percebeu que quanto mais a gente busca a resposta, o insight parece que ele não vem? Porque a gente está na frequência, como uma rádio, na frequência da ansiedade, da inquietação. Mas quando a gente cala todas essas vozes e prioriza o lugar secreto, a gente começa a ouvir uma voz. A gente começa a acessar realidades do céu. A gente começa a ouvir aquilo que antes a gente não ouvia. A gente começa a ver antes aquilo que antes a gente não via. E eu quero declarar em nome de Jesus, os seus olhos abertos, os seus olhos espirituais, para ver aquilo que você nunca ouviu. Eu quero profetizar homens e mulheres acordando nas madrugadas para orar e buscar o Espírito Santo. Eu quero profetizar mulheres cheias do Espírito,
sábias, alegres, felizes, leves, no lar, na casa, no realizar. Eu quero profetizar em nome de Jesus, sacerdotes do lar, homens de Deus, homens cheios do Espírito, amáveis, homens cheios do Espírito que carregam a unção, homens corajosos dessa terra, famílias curadas para curar outros, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria chamar um ministério de louvor para vir comigo. Então vou levantar as minhas mãos em louvar, pois tudo que eu tenho é um pode se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos cantar essa canção, mas eu quero convidar você a entregar o seu melhor. Aumenta a intensidade da sua adoração. Você pode fazer isso essa manhã. Aumenta a intensidade da sua entrega. Essa música ainda fala, se você tem fôlego, coloca intensidade nisso, coloca força nisso. Vamos, o Senhor está nos te levando. Vamos, vamos, somos Maria dessa geração. Hey, hey, cantamos, 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 vamos. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Pois sinta fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Cadê Maria dessa geração? Cadê a Maria dessa geração que se rende, que se entrega? Vamos, vamos. Levanta, levanta, Senhor, a tua igreja. Nos leva a um nível de intimidade. Nos leva a um nível de profundidade. Nos leva, Jesus. Vamos, vamos. Vamos, vamos, aumenta a intensidade. Vamos. Entrega, entrega, entrega hoje. De oração cantando. Aleluia.
nesse lugar. Há uma onda de avivamento aqui nesse lugar. Nesses poucos minutos que eu tenho, eu gostaria só rapidamente que você pegasse a mão do seu irmão que está do seu lado. Pega a mão dele, pega a mão dele. Em uma só voz nós vamos cantar ao Rei. Enquanto nós estivermos cantando, cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo destruídos. Uma revolução está acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família. Chega de ansiedade, chega de mentira do diabo. Vamos! Então vamos louvar uma onda de cura, de avivamento. Vamos! Agora, diga: eu sou. Vamos, Lagoinha. Eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Eu estou indo ao nível mais profundo de intimidade, de revelação do meu Senhor Jesus. Uma revolução está acontecendo em Aracaju, nessa igreja, nesse lugar. Levanta a sua mão, Lagoinha. Vamos, 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 vamos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um curando aqui. Jesus está tocando aqui. Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Corre para os braços de Jesus. Amém. Este é o tempo da revolução. Nesse momento nós iremos fazer a oração mais especial dessa noite. E eu quero dizer para você, esse é o tempo de você correr para os braços de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero que você faça essa oração comigo. Todos com a mão no coração, repita essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor. Escreve hoje o meu nome no livro da vida. Eu quero ir para níveis mais profundos. Com a mão no coração você vai dizer: e eu, Senhor, que me desviei dos teus caminhos, nesta manhã eu volto para os teus caminhos, para viver a tua palavra, a tua verdade no meu coração. Em nome de Jesus, em teu nome nós oramos. Todos com os olhos fechados. Eu quero perguntar: quem fez essa oração hoje pela primeira vez,
ou quem hoje que estão voltando para os caminhos do Senhor, quer viver esta palavra, quer viver esta realidade. Eu vou contar até 3 e você, onde você estiver, você vai levantar as suas mãos, que eu quero orar por você, sem constrangimento. Onde você estiver, 1, 2, 3, levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus, temos uma vida aqui, aplauda o Senhor. Outra ali, aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.